Então, a gente tem conforme a gente já viu nas aulas passadas, os elementos essenciais dos contos de fadas, né? E a Maldar vai dizer que esses contos têm como características a antiguidade, pois conservam sua essência ao longo dos tempos, e o anonimato de sua capacidade de persistência no tempo e o modo de transmissão que se estende de geração em geração, preservando esses traços, quer dizer, essas mesmas características desde a antiguidade. Os contos derivam dos orais, isso a gente já falou, e propaga costumes e crenças. E foi a partir da literatura oral que a literatura oficial se desenvolveu. Bom, isso é só um feedback, que a gente já falou tudo isso. Durante a Idade Média, destacavam-se pelo Maravilhoso e as novelas de cavalaria. Então, todo mundo já leu ou já ouviu falar da lenda do rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda e outras novelas de cavalaria, né, que se inspiram também nesse dado que é o maravilhoso. O que é o mágico, o maravilhoso, o insólito? São as coisas que vão além do natural. E a gente vai ver lá no Entre Espada e a Rosa que é, esse maravilhoso ele vai se marcar por uma característica, em outro conto ele se marca por outro, mas sempre há um elemento fantástico, a inserção de um elemento fantástico que vai permitir com que o herói possa ultrapassar o conflito. Né? No caso por exemplo, da Cinderela, né? Aparece a fada que vai transformar a abóbora em carruagem, acho que é isso, né? Transforma os ratos em, em, em cavaleiros, né? Para tocar a carruagem, etc. E existe o elemento mágico do sapatinho, da roupa, tudo que a fada vai transformar a gata borralheira na Cinderela. Né? Ou elementos salvadores, como, por exemplo, no Chapeuzinho Vermelho, que é a presença do lenhador, do caçador, né? Algumas versões dizem lenhador, mas a maioria é caçador. Bom dia, Letícia. É, aqui eu vou ler, tá, gente? A produção colassantiana constitui sua maior parte de um emaranhado de textos que dialogam entre si. Então, dentro de um mesmo texto, a gente pode ver recursos de intertextualidade, né? Ou seja, é a referência direta a algum outro conto, a interdiscursividade, né? Que é o diálogo de vários textos em um, e a interculturalidade, porque ela vai buscar em outras fontes de outras culturas esse diálogo com os textos. E uma coisa muito interessante é que quanto maior é o acervo da gente de leitura, maior vai ser o entendimento, né, por parte do receptor, é claro, porque a história dela é repleta de ritos, de mitos, de símbolos das mais oriundas fontes. Por quê? Porque ela viveu, conforme eu não disse, acho que eu já disse nas outras aulas sobre a Marina Colasanti, e ela foi para a Etiópia na barriga da mãe dela ainda, né? Ela nem sabia que estava grávida, a mãe dela, e então ela é a única etíope da família, né? Então ela é loira dos olhos
verdes ou azuis, é italiana, e o seu pai vai fazer parte da colonização da antiga Etiópia, que hoje se chama Eritreia, que a Etiópia perdeu a guerra para a Eritreia, então hoje o antigo território da Etiópia hoje se chama Eritreia, e a Marina Colaçante diz que a Etiópia, do tempo dela, era uma Etiópia rica, com teatros para 1.200 pessoas, coretos, praças, escolas, né? Era um lugar muito desenvolvido. E à medida que a guerra vai chegando, o pai dela e a família dela vão fugindo e não saem de casa. E eles moram na Líbia, voltam para a Itália durante o tempo, e depois vem se radicar em 1948 no Brasil, realmente fugindo, desculpa, 1943, fugindo da guerra. Né? E aqui ela passa o resto da vida, mas ela se considera uma escritora em trânsito. Por quê? Porque ela viaja muito, então a literatura dela é permeada dessa visão que ela tem global, né, das coisas, porque ela diz até uma frase muito interessante dela, que ela diz que aonde ela for, se ela trouxer um poema que seja, ela já terá trazido um pedaço desse continente ou desse país que ela viajou, porque ela não tem essa noção de pertencimento que a gente tem de pertencer a uma terra, a um estado, a uma cidade, né? Porque a vida dela toda foi marcada por essa transitoriedade, por essa mudança constante de hábitos, de costumes, de maneira que ela não se sente pertencente definitivamente a lugar nenhum. Ela é uma cidadã do mundo, uma escritora em trânsito. É, eu gostaria de citar a Nilina Vaz Coelho, porque ela acho que a maior estudiosa sobre as obras da Marina Colasanti, e ela diz o seguinte: bom dia, Gleison. Que no dicionário crítico da literatura infantil e juvenil brasileira, da versão de 2006, que é a última que ela tem, que é a mais moderna, está bem atualizada, os contos de fadas, né, como diz lá a Maldar, possuem origem celta e foi de origem poética céltico-bretã ainda. Então, uma tradição muito antiga. E foi aí que nasceram as primeiras mulheres sobrenaturais que deram origem à linhagem das fadas, né? Porque o cristianismo deu uma brandada na figura da bruxa, que era considerada uma figura demoníaca, e cria a fada, que é uma figura mais voltada ao bem, né? Fazendo atitudes benévolas, etc. E surgiram de poemas celtas que tratavam de amores estranhos, fatais, eternos, aos quais posteriormente vão integrar as novelas arturianas, que eu já falei para vocês, que revelam a preocupação com os valores eternos do ser humano, predominando o aspecto espiritual. Outra autora, Anilda Medeiros, Aldarne, argumenta que para Coelho os contos de fadas contêm ou não a presença das bruxas, né? Por exemplo, no Chapeuzinho Vermelho, não há presença nem da bruxa nem da fada, mas em Joãozinho e Maria, a presença da bruxa sobrevive ainda, né? Como elemento do mal. Vão ser característicos desse tipo de conto a presença de reis, rainhas, príncipes, princesas, fadas, gênios, bruxas, gigantes,
anões, objetos mágicos, metamorfoses, tempo e espaço fora da realidade natural. O que a gente chama, né, um termo que está muito na moda agora, se chama insólito. Esse insólito é a presença do sobrenatural dentro da produção, tanto para crianças como para adolescentes, e existe uma tendência muito forte agora do insólito na literatura para adultos, né? Com um fundo de crítica social muito forte. Por quê? Porque o insólito vai servir para figurativizar, se é que existe essa palavra. É... Bom dia, Miriam, tudo bem? Ah, as grandes ditaduras, né? Principalmente coisas como o feminicídio, a homofobia e o tráfico de órgãos e outras coisas. Então, existe uma corrente hispano-americana, é uma corrente que está chegando ao Brasil com bastante força, mas na América Latina nós já temos várias, principalmente autoras, que se utilizam desse insólito, desse sobrenatural, para contar, para fazer denúncia social, né? E ontem à noite eu estava conversando com o professor Edson, né? E a gente estava discutindo essa questão do insólito, e eu até citei para ele uma escritora nicaragüense que ela escreve um conto que eu achei muito interessante, onde uma sujeita ela tem um dom sobrenatural, então ela come a terra por onde passou a mulher, e ela vai descobrir onde está enterrado, né, pelo sabor da terra, o corpo dessa mulher. Por que essa autora faz isso? Porque a Nicarágua está vivendo um momento de ditadura muito grande, e o feminicídio, que é claro, em momentos de ditadura morrem muito mais mulheres e são estupradas muito mais mulheres do que homens, né? Sempre no desenrolar da história, né, na época da Idade Média, eram queimadas 80% a mais de mulheres do que homens. Haviam condados e sobravam uma, duas mulheres vivas acusadas de bruxaria. E nas ditaduras não são muito diferentes, porque as ditaduras são covardes, tanto de esquerda quanto de direita. Elas vão atacar a parte que elas consideram mais fragilizada. A gente pode dizer, então, que o material da Colaçante, os contos da Colaçante, constituem uma escavação de onde se provém as mais diversas leituras. A gente vai ler os poemas dela, a gente vê que ela fala desde os monges tibetanos até os monges budistas, passa por toda a cultura islâmica, ou seja, faz um exercício de interdiscursividade, de interculturalidade, intertextualidade com textos bíblicos, com contos de fadas, né? Porque ela escreve de tudo, ela escreve crônica, ela escreve conto, ela escreve poesia para criança, para adulto, livros que não são literários, mas também não são livros de autoajuda. Escreve para o jornal, ela tem um blog chamado Marina Manda Lembranças, onde todo dia ela escreve uma crônica criticando o governo federal, principalmente. E a literatura dela é muito baseada na linguagem do inconsciente coletivo, gente, mas eu não vou tratar disso essa aula, vou deixar para o ano que vem, quando eu for dar outro módulo, porque é um pouco complexo, eu tenho que falar muito do Jung, e é fundamental também, às vezes, o conto de hoje mesmo é muito carregado dessa psicologia junguiana, mas eu vou tentar dar um enfoque mais
gerível, né? Porque a teoria é muito interessante. Como eu já disse para vocês, eu estou com conta de um curso de psicanálise parado, vou ver se termino agora nas férias, sobre o Jung. Eu já estudei muito sobre o Jung para poder entender o texto da Marina Colasanti, mas ainda, assim, ainda me falta bastante coisa. Aqui tem uma citação, se não me engano, é do Brandão. Deixa eu ver. Ele diz assim: o mito expressa o mundo e a realidade humana, mas cuja essência é efetivamente uma representação coletiva, que nos chegou através de várias gerações. E na medida que pretende explicar o mundo e o homem, isto é, a complexidade do real, o mito não pode ser lógico. Ao revés, é ilógico e irracional. Abre-se como uma janela a todos os ventos, presta-se a todas as interpretações. Decifrar o mito é, pois, decifrar-se. É uma citação muito profunda que mais à frente eu vou trabalhar com vocês com mais propriedade. E aqui tem uma citação da Colasanti que eu tirei de dentro da entrevista que ela deu ao Anderson Gomes em 2007. Então, ela diz assim: não desejo de modo algum conquistar, educar, informar as meninas ou os meninos, não dessa maneira didática. Quando quero educar, etc., escrevo artigos, ensaios, em que a intenção didática fica bem explícita. Jamais utilizaria a literatura como veículo para ministrar ensinamentos. Considero que a literatura contém por si própria natureza e ensinamentos muito mais profundos e extremamente individuais, pois que cada um colhe nela aquilo de que necessita. Se as minhas personagens femininas são fortes, é provavelmente porque eu tenho um feminino forte e o orgulhoso. Também sobre a questão da literatura feminina, que é um tabu, né? Ainda, infelizmente, a literatura oficial ainda considera a literatura feminina como uma coisa menor, e se for escrito por mulher, menor ainda, né? E então a Marina Colasanti, ela diz assim, em uma entrevista que é feita a ela, né? Mas por que me perguntam se existe literatura feminina? Ora, se eu sou mulher e eu produzo literatura, então é porque existe uma literatura feminina. Mas o que vocês, na verdade, querem me perguntar é se a literatura feminina é tão boa igual a masculina. Se a mulher tem capacidade de escrever, quando o homem, tão quanto, assim, depois eu vou dar a palavra a você, Carolina, para você falar um pouco da tua experiência com a Marina Colasanti. É realmente muito interessante essa entrevista. Eu passei por uma outra orientanda minha, pena que ela não está aqui hoje. Então, há ainda um tabu em relação à literatura feita por mulheres, né? Conforme a gente discutia ontem na literatura portuguesa 2, né? Nós estamos trabalhando o feminino na literatura, né? Há toda uma série de preconceitos sobre tudo que a mulher produz, não é só sobre a literatura. Carol, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa experiência sua, foi trabalhar com a Marina Colasanti. Você pode abrir a câmera? Oi, posso sim. Gente, a Carol é minha orientanda, ou foi, e agora somos só amigas, mas vamos continuar trabalhando juntas, com certeza, escrevendo Com juntas. certeza. Vamos sim. Gente, eu conhecia. Oi? Da pós-graduação, tá? Da Isso. UENF, EAD. Sim, Sim. pode falar, Carol. Eu conhecia a Marina Colasanti através da Maria, né? Para mim foi uma grande surpresa, eu não a conhecia.
E vendo essa entrevista dela, é muito bacana, porque ela tem um viés feminista, né? Ela é bastante politizada, ela é bastante crítica, mas ao mesmo tempo ela vem por um sentido raiz. Ela é uma pessoa que torce muito para que as coisas melhorem. Ela é muito positiva, né, Maria? Ela torce muito para que não haja distinção, mas ela deixa claro que isso existe. E ela torce muito para que a gente viva num mundo diferente, né? E como ela já tem uma certa idade, ela tem mais de 80 anos, é muito interessante ver a esperança no olhar dela e, ao mesmo tempo, uma escrita tão crítica a respeito dessas mazelas, né, na nossa sociedade. Então é muito bacana, vale muito a pena. Os textos dela geralmente são curtos, mas são muito intensos. Eu não conhecia um autor que tivesse produzido textos tão curtos, mas que se tenha tanto o que dizer sobre tão poucas palavras, sabe? Então foi uma experiência muito legal. E ela produz muita coisa atualmente, né? Então você consegue ouvir sobre ela dela mesma. Então é legal porque você não tem como se confundir sobre o que ela quer dizer, né? Porque ela fala muito sobre ela e sobre as coisas que ela produz. Então você consegue ter mais segurança sobre a sua interpretação, sobre o que você está lendo. Então é bem legal mesmo. Indico muito. É isso. Então, o trabalho da Carol ficou maravilhoso, né? Foi uma experiência muito gostosa trabalhar com ela. A gente vai publicar esse texto e tem planos de escrever mais textos juntos. Quem sabe a gente não reúne uma coleção de artigos aí sobre a Marina Colasanti e publica num livro, né? Nós somos de sonhar alto, né, Carol? Com certeza. Afinal de contas, nós partimos do zero sobre a Marina Colasanti. A vida Eu gostaria que a... Oi? Pode falar, desculpa. Viver é sonhar alto, né? Precisamos. Porque mesmo sob a perspectiva do Jung, se você não joga para o subconsciente, ele não transforma em verdade, né? Então, a gente tem que sonhar. Tudo nasce de um sonho. A Bruninha, o pessoal que estava ontem na aula de literatura portuguesa, Rosa Maria, podem falar um pouco sobre a Moça Tecelã? O que foi para vocês essa experiência com a Marina Colasanti? Bruna, você acordou? Rosa, você está aí? Estou aqui, professora. Ah, tá, que eu não estou te vendo. Agora tá, agora sim. Você falou, apareceu. Eu estou muito descabelada, professora. Eu não vou ligar a câmera, não, tá? Tá bom. Eu acordo com os cabelos tudo para cima, parecendo um pica-pau. Eu vou. Então, professora, eu gostei muito desse conto que eu não conhecia e que a senhora leu numa aula nossa, né, da literatura portuguesa, o conto A Moça Tecelã, e como ela faz um conto de fadas reverso, né, que ela mesma tem uma espécie de um conto de fadas que ela estava se sentindo sozinha e ela molda uma pessoa para ela, né? Mas essa pessoa, esse homem, não é um príncipe encantado, né? Ele é um sapo que veio para a vida Então, aí dela. a gente vê a inversão do conto de fada, né? Isso, a inversão. Mas que ela mesma, dona do seu próprio destino, né, já desfaz desse homem, desse príncipe que não é príncipe, e bota ele para fora da vida dela, né? Então ela vai moldando a vida dela, ela sempre foi tecendo tudo que ela quis, e aí de repente ela quis um homem, como todas nós queremos, né? Um homem, uma mulher que seja, né? Enfim, e ela moldou, mas ela deixou ele entrar, mas ele não correspondeu e ela já foi cuidando de mandar ele para fora da vida dela. E é uma propriedade com as palavras que ela tem, né? Que é incrível. Eu não conhecia a Marina Colasanti, nunca nem tinha ouvido falar, professora. Conheci através das suas aulas e quero me aprofundar cada vez mais, porque é muito... Você tem um livro, inclusive, você foi a primeira que comprou. Verdade. Comecei a ler, mas estou bem no comecinho ainda, professora. Quero ver se nas férias eu leio.
Ok. E a gente tem essa presença do elemento mágico, né? Que Isso. é o tear, né? O Carol, Uhum. já volto com você, Rosa. Carol, Oi, oi. desculpa, eu estou orientando muito trabalho sobre Marina Colassante, eu não me lembro exatamente os contos que você trabalhou. Quais foram? Foram 5 contos. Peraí, que eu tava lendo ela de novo esses dias e aí eu me Uhum. perdi um pouquinho. Deixa eu abrir aqui. Foram 5 contos. Foram A Moça Tecelã, Onde os Oceanos se Encontram, Entre as Folhas do Verdeó, Verdadeira História de um Amor Ardente e O Moço que Não Tinha Nome. Sim. Todos eles, né, com essa característica libertária. Fala um Isso. pouquinho, no geral, não precisa falar de um por um. O que você observou desses contos? Beleza. O nosso foco, gente, foi. Deixa eu ligar aqui a câmera. Eu também tô parecendo um pica-pau, viu? O cabelo. Mas o nosso foco foi estudar eles na perspectiva de Bauman, né? Então, Uhum. além da gente falar dessa libertação feminina, da mulher ela ter possibilidade de escolhas e de optar, às vezes, até pelo sofrimento, mas tendo a liberdade de pelo menos optar por ele, né? Além de pegar essa parte com viés feminista, a gente também pegou a parte sobre a liquidez das relações. Então, da mesma forma que essas personagens se envolvem, elas se envolvem muito superficialmente. E aí, de repente, elas quebram com aquilo, elas se desfazem do outro, elas não conhecem o outro, elas se negam a dialogar muitas vezes, né? Então a gente vê isso, por exemplo, na Moça Tecelã, que a gente estava conversando agora há pouco, né? Onde ela faz esse ser pensando ali só em características exteriores, né? E Uhum. depois se desfaz porque não opta por de fato conhecer esse outro ser. Ele também não é um ser que parece ser bom para ela e ela tem a liberdade de se desfazer dele, mas ao mesmo tempo ela tem esse fado, né? Que é de não conhecer ninguém, que não é de se aprofundar a ninguém. E aí que entra a liquidez das relações, né? E isso acontece em muitos contos dela, né? Onde as pessoas optam por não se conhecer de fato, de não se intensificar nas relações, de não dialogar, e isso dá uma certa agonia, né? Porque você percebe que essas personagens elas não estão conseguindo vivenciar algo verdadeiro, algo de Uhum. fato que caminhe para um amor, né? De fato. Então foi mais nesse viés que a gente conseguiu produzir o conteúdo. Sim, porque o Bauman, gente, é um filósofo contemporâneo, ele morreu, acho que o ano passado, né, Carol? E Foi, faz pouco ele tempo que trabalha ele. essa teoria da liquidez dos sentimentos afetivos, porque ele diz que, nas palavras dele, que o ser humano trocou o relacionamento afetivo pela palavra rede, né? Rede social. As pessoas inventam uma personagem, se apresentam e criam uma idealização, né, de si próprio e do outro. E aí, quando ela vai para o relacionamento, ela não tem solidez, né? Porque ela criou uma personagem. E no primeiro conflito, né, é melhor deletar, bloquear, do que enfrentar a crise do relacionamento. Então, ele diz que o relacionamento está cada vez mais líquido. Ele tem vários livros, eu tenho 2 aqui, deliciosos de ler, né, Carol? A leitura dele é muito simples, né, Maria? É Muito gostoso de simples, ler, assim, não é gostoso de ler. complexo, você vai como diálogo mesmo, você se sente fazendo Aham, parte do texto, é muito bom. sim, ele é um filósofo incrível. E ele tem sobre a liquidez dos sentimentos afetivos. Eu tenho esse, tenho o Amor Líquido que eu passei para você, né? E pretendo comprar outros. É que a gente vai ampliando a biblioteca aos poucos, né? Eu tenho comprado muito livro ultimamente, e eu já tinha bastante, mas à medida que eu vou tendo necessidade de ampliar o meu trabalho, que nem agora na especialização, eu peguei 5 orientandos com temas completamente diferentes. Então, eu tive que comprar muito livro. E não dá tempo de ler tudo, né? O livro fica ali aguardando a gente. Mas quando a gente não tiver nada para fazer, como isso não acontece, é, muito, é uma coisa rara, mas agora nas férias eu pretendo tomar o curso, retomar
o curso de psicanálise e ler aí o que está. Eu comprei O Poder do Mito, do José Campbell, para ampliar esse leque meu de leitura sobre a Marina Colasanti. É um livro enorme, mas deve ser delicioso de ler. Então, estou me preparando para mergulhar no mito de novo. Eu já li outros livros sobre o mito, mas esse, segundo a professora do curso lá, é o melhor que tem. Aí eu comprei imediatamente, mas está até no pacote ainda. Do jeito que veio da Amazon, tá no pacote. Não... Depois passa ele para mim, Maria, para eu comprar também. Fiquei interessada. Tudo bem, eu passo. Eu te passei o scanner dos 100 contos maravilhosos? Mais de 100 contos Passou, maravilhosos? passou, eu comprei Ó, ele também. aham. Ali tem uns 10 livros da Marina Colasanti dela, né? Que é, bom, gente, eu vou pelo menos tentar ler o conto com vocês hoje. E o debate, aí eu mando para vocês. O debate a gente deixa para semana que vem, ok? Certo? Combinado. Tá. Eu vou apresentar o conto. Ele está dentro do livro Mais de 100 Histórias Maravilhosas, se chama Entre a Espada e a Rosa. Está aparecendo para vocês? Não, né? Ainda não. Agora sim. Está dando para ler? Ó? Tá meio ruinzinho de ler, Maria. Então, eu já aumentei aqui o máximo que eu pude. É que o scanner não ficou bom, sabe? Sim. Deixa eu tentar aumentar mais um pouco. Acho que Qual o tá nome desse conto, professora? Que eu vou pegar ele aqui no entre, Google. entre a espada e a rosa. Tá. É, que eu fui aumentar, acabei perdendo ele. Estou procurando aqui. Ah, melhorou a. Melhorou, melhorou bastante. Mais uma mais. Só que aí tá numa página só. É isso que eu tentei fazer para melhorar. Uhum, mas ficou bem Só que melhor. aí eu perdi o ponto, entendeu? Ele saiu do lugar e eu tinha deixado arrumadinho. Gente, eu vou achar na internet, tá? Você achou, Rosa? Manda o link para mim.
Eu não achei ainda não, professora, eu tô procurando aqui no Google, tá? Se eu achar, eu mando. Tem no Google, é disponível. Eu achei aqui, eu vou ver se ele abre. Tá difícil de abrir aqui. Podia estar devagarinho. Professor, ele tem 5 partes, parte um, não sei o quê, parte 2, aí, esse. Não, é Ah, um conto então, só mesmo, sim. É que ele não está abrindo. então para mim também não. Peraí. Abriu aqui. Vamos ver se eu consigo colocar de uma forma que vocês consigam visualizar. Achei que ia dar certo pelo. Vamos ver se ele. Vocês estão conseguindo ver alguma coisa? Ou tá pequeno? Tá um pouco pequeno. Vou tentar ampliar. Melhorou? Aí, melhorou. Uhum. Tá. Quem poderia ler para mim? Eu estou cansada de falar. Professora, meu marido está me mandando aqui no WhatsApp, eu já vou ler, tá? Tá. Vou ler, tá? É, obrigada, Rosa. Entre a espada e a rosa. Qual é a hora de casar? Estão me ouvindo? Sim. Tá. Qual é a Sim. hora de, qual é a hora de casar, se não aquela em que o coração diz quero? A hora que o pai escolhe? Isso descobriu a princesa na tarde em que o rei mandou chamá-la e, sem rodeios, lhe disse que, tendo decidido fazer aliança com o povo das fronteiras do norte, prometera dá-la em casamento ao seu chefe. Se era velho e feio, que importância tinha frente aos soldados que lutaria para o reino, às ovelhas que poria nos pastos e às moedas que despejaria nos cofres? Estivesse pronta, pois breve o noivo viria buscá-la. De volta ao quarto, a princesa chorou mais lágrima do que acreditava ter para chorar. Embotada na cama, aos soluços, implorou ao seu corpo, à sua mente, que lhe fizesse achar uma solução para escapar da decisão do pai. Afinal, esgotada, adormeceu. E na noite sua mente ordenou, e no escuro seu corpo ficou.
E ao acordar de manhã, os olhos ainda ardendo de tanto chorar, a princesa percebeu que algo estranho se passava. Com quanto medo correu ao espelho. Com quanto espanto viu cachos ruivos rodeando-lhe o queixo. Não podia acreditar, mas era verdade. Em seu rosto, uma barba havia crescido. Passou os dedos lentamente entre os fios sedosos. E já estendia a mão procurando a tesoura, quando afinal compreendeu. Aquela era a sua resposta. Podia vir o noivo buscá-la. Podia vir com seus soldados, suas ovelhas e suas moedas. Mas quando a visse, não mais a quereria. Nem ele, nem qualquer outro escolhido pelo rei. Salva a filha, perdia-se, porém, a aliança do pai. Que, tomado de horror e fúria diante da jovem barbada, e alegando a vergonha que cairia sobre seu reino diante de tal estranheza, ordenou-lhe abandonar o palácio imediatamente. A princesa fez uma trouxa pequena com suas joias, escolheu um vestido de veludo cor de sangue e, sem despedidas, atravessou a ponte levadiça, passando para o outro lado do fosso. Atrás ficava tudo o que havia sido seu, adiante estava tudo aquilo que não conhecia. Na primeira aldeia onde chegou, depois de muito caminhar, ofereceu-se de casa em casa para fazer serviços de mulher. Porém, ninguém quis aceitá-la, porque com aquela barba parecia-lhes evidente que fosse homem. Na segunda aldeia, esperando ter mais sorte, ofereceu-se para fazer serviços de homem. E novamente ninguém quis aceitá-la, porque com aquele corpo tinham certeza de que era mulher. Cansada, mas ainda esperançosa, ao ver de longe as casas da terceira aldeia, a princesa pediu uma faca emprestada a um pastor e raspou a barba. Porém, antes mesmo de chegar, a barba havia crescido outra vez, mais cacheada, brilhante e rubra do que antes. Então, sem mais nada pedir, a princesa vendeu suas joias para um armeiro em troca de uma couraça, uma espada e um elmo. E, tirando do dedo o anel que havia sido de sua mãe, vendeu-o para um mercador em troca de um cavalo. Agora, debaixo da couraça, ninguém veria seu corpo. Debaixo do elmo, ninguém veria sua barba. Montada a cavalo, espada em punho, não seria mais homem, nem mulher, seria guerreiro. E guerreiro valente tornou-se, à medida que servia aos senhores dos castelos e aprendia a manejar as armas. Em breve, não havia quem a superasse nos torneios, nem a vencesse nas batalhas. A fama da sua coragem espalhava-se por toda parte e a precedia. Já ninguém recusava seus serviços. A couraça falava mais que o nome. Pouco se demorava em cada lugar. Lutava cumprindo seu trato e seu dever. Batia-se com lealdade pelo Senhor. Porém, suas vitórias atraíam os olhares da corte, e cedo os murmúrios começavam a percorrer os corredores. Quem era aquele cavaleiro, ousado e gentil, que nunca tirava os trajes de batalha? Por que não participava das festas, nem cantava para as damas? Só um minuto que eu perdi aqui. Peraí. Quando as perguntas se faziam em voz alta, ela sabia que era chegada a hora de partir. E ao amanhecer montava seu cavalo, deixava o castelo, sem romper o mistério com que havia chegado. Somente sozinha, cavalgando no campo, ousava levantar a viseira para que o vento lhe refrescasse o rosto, acariciando os cachos rubros. Mas tornava a baixá-la tão logo via tremular nas distâncias as bandeiras de algum torreão. Assim, de castelo em castelo, havia chegado àquele governado por um jovem rei, e fazia algum tempo que ali estava. Desde o dia em que a vira, parada diante do grande portão, cabeça erguida, oferecendo sua espada, ele havia demonstrado preferi-la aos outros guerreiros. Era a seu lado que a queria nas batalhas. Era ela que chamava para os exércitos na sala de armas. Era ela sua companhia preferida, seu melhor conselheiro. Com o tempo, mais de uma vez, um havia salvo a vida do outro. E parecia natural, com o fluir dos dias, que suas vidas transcorressem juntos. Companheiro nas lutas e nas caçadas, inquietava-se, porém, o rei, vendo que seu amigo mais fiel jamais tirava o elmo. E mais ainda inquietava-se ao sentir crescer dentro de si um sentimento novo, diferente de todos, devoção mais funda por aquele amigo do que um homem sente por um homem.
pois não podia saber que à noite, trancado o quarto, a princesa encostava seu escudo na parede, vestia o vestido de veludo vermelho, soltava os cabelos e, diante do seu reflexo no metal polido, suspirava longamente pensando nele. Muitos dias se passaram em que, tentando fugir do que sentia, o rei evitava vê-la. E outros tantos em que, percebendo que isso não afastava de sua lembrança, mandava chamá-la para arrepender-se em seguida e pedia-lhe que se fosse. Por fim, como nada disso acalmasse seu tormento, ordenou que viesse ter com ele. E, em voz áspera, lhe disse que há muito tempo tolerava ter ao seu lado um cavaleiro de rosto sempre encoberto, mas que não podia mais confiar em alguém que se escondia atrás de ferro. Tirasse o elmo, mostrasse o rosto, ou teria 5 dias para deixar o castelo. Sem resposta ao gesto, a princesa deixou o salão, refugiando-se no seu quarto. Nunca o rei poderia amá-la com sua barba ruiva, nem mais a quereria como guerreiro, com seu corpo de mulher. Chorou todas as lágrimas que ainda tinha para chorar. Dobrada sobre si mesmo, aos soluços, implorou ao seu corpo que lhe desse uma solução. Afinal, esgotada, adormeceu. E na noite somente ordenou, e no escuro seu corpo brotou. E ao acordar de manhã, com os olhos inchados de tanto chorar, a princesa percebeu que algo estranho se passava. Não ousou levar as mãos ao rosto. Com medo, quanto medo! Aproximou-se do escudo polido, procurou seu reflexo. E com espanto, quanto espanto! Viu que sim, a barba havia desaparecido. Mas em seu lugar, rubras como os cachos, rosas lhe rodeavam o queixo. Naquele dia não ousou sair do quarto para não ser denunciada pelo perfume, tão intenso que ela própria sentia-se embriagar de primavera. E perguntava de que adianta ter trocado a barba por flores quando, olhando no escudo com atenção, pareceu-lhe que algumas rosas perdiam o viço vermelho, fazendo-se mais escuras que o vinho. De fato, ao amanhecer, havia pétalas no seu travesseiro. Uma após a outra, as rosas murcharam, despetalando-se lentamente, sem que algum botão viesse substituir as flores que iam. Aos poucos, a rosa e a pele aparecia, até que não houve mais flor alguma, só um delicado rosto de mulher. Era chegado o 5º dia. A princesa soltou os cabelos, trajou seu vestido cor de sangue e, arrastando a cauda de veludo, desceu as escadarias que a levariam até o rei, enquanto um perfume de rosas se espalhava no castelo. Que legal esse conto, professor, adorei. Tá sem áudio, professor? Professora, tá sem áudio. Acho que deu algum problema. Deixa eu mandar mensagem para ela. É, Nossa, muito legal esse conto. Muito bom. muito bom. Nossa, adorei. Muito legal. Maravilhoso o conto, Rosa. Aí, Não, Eu mandei no chat 2 contos, estou procurando um outro aqui, para vocês lerem durante a semana, para a gente discutir a aula que vem. São 3 contos maravilhosos, né? 2 vocês já leram. Um vocês já leram, que é da Espada e a Rosa. Aí, entre as folhas do verde ó, eu estou procurando uma voz entre os arbustos, para mandar para vocês também. Só um momento, gente, está meio difícil de abrir. Está muito carregado.
Eu mandei os dois no grupo, mandei o Entre a Rosa e a Espada Uhum. e Entre as Folhas do Verde, tá no grupo. Verde, ó, é mesmo, é o nome dele mesmo. É estranho, mas é isso mesmo. É que eu tô achando aqui, mas tá em espanhol e o link que tá em português não tá abrindo, mas eu vou escanear durante a semana e mando para vocês, se eu não conseguir abrir, tá? Não, realmente não abre, gente. Então, acho que eu estou com muita página aberta, ele não abre. Mas eu mando para vocês, tá? Aí, na próxima aula, é, a gente discute os textos. Quando esse, eu queria saber as primeiras impressões, sem que eu falasse nada, desse conto. É, quem gostaria de falar? Rosa? Ai, Carol? Oi. professora, achei ele tão bom, não sei nem como falar. Ai, Realmente, ele é uma ruptura com o conto tradicional, né? ruptura, é, é assim, ela se liberta desse ciclo, né, da princesa que o pai impinge, né, que ele obriga ao casamento, enfim, Uhum. e, e muda o seu destino, né? Nossa, é muito bom, adorei. Aham. E por isso que eu vou dar um tempo para vocês lerem durante a semana e refletir, e aí eu vou analisar com vocês semana que vem, Isso, se der tempo, 3 contos, tá? Porque, assim, o outro vocês vão amar também, os outros dois. Aliás, a literatura da Marina Colasanti é amável, né? Tudo que ela escreve, eu vou colocar aqui para vocês um pequeno conto de 5 linhas, para vocês verem a profundidade dessa mulher, que ela diz que ela tem uma escrita, ela diz não, ela tem uma escrita sintética, que ela diz que herdou do texto de jornal. É, que o costume dela era escrever sinteticamente, né? Então, ela adquiriu esse hábito do jornal, então ela escreve pouco, mas, como a Carol disse, em poucas palavras, ela diz muita coisa. E assim, nesse texto aqui que a Rosa acabou de ler, a gente pode tirar um monte de coisa, né? Muita discussão aí para sala de aula, enfim. Porque Sim, eu vi Mulan, eu enxerguei Mulan, eu enxerguei alguma coisa de causa trans, de importância de aparência. Tem muita coisa que sim, dá para tirar, muita coisa, muito muita. bacana. Assim, essa questão tanto do trans quanto da homoafetividade é uma coisa que fica implícita, né? Você pode abordar muita coisa dentro desse texto. Verdade. Mas pode Não, falar, te imagina. interrompi. É isso mesmo, dá para tirar muita coisa que já tem, que a gente já. Por exemplo, me lembra muito Mulan, algumas partes, né? Dela ser forte, dela. Então dá para fazer um intertexto ali com o pessoal mais jovem,
né? E essa parte da situação de pessoas trans ficou para mim bem evidente, assim, é bem legal de tratar, da importância da aparência, né? E por aí vai. É muito bacana. Espera aí, gente, que está abrindo aqui na maior lerdeza. Eu tô com 2 livros dela aqui, Maria. Eu vou enviar lá no grupo, que tá uma qualidade legal. Tá. Gente, salvem aí, porque é um material muito, muito rico. Pronto, agora eu consegui achar. São uma, duas, três, são 6 linhas. Mas ela diz tanta coisa sobre o feminicídio dentro dessas 5 linhas, né? Eu já estou terminando, viu, gente? Porque já são 10, 14. Eu vou apresentar para vocês. Ai, de vez em quando dá uns. Agora vai dar. Tá bom? Sim, Estou conseguindo visualizar? sim, se der para aumentar um Porém, pouquinho. igualmente. Vejam bem, são 6 linhas. É uma santa, diziam os vizinhos, e Dona Eulália apanhando. É um anjo, diziam os parentes, e Dona Eulália sangrando. Porém, igualmente surpreendeu na noite em que, mais bêbado do que de costume, o marido, depois de surrá-la, jogou-a pela janela, e Dona Eulália rompeu em asas o voo da sua trajetória. Então, vejam bem, são 6 linhas. Mas o quanto ela questiona, essa é uma literatura para adultos, é do livro Contos de Amor Rasgado, a profundidade desse conto, né? Eu vou mandar também o link aqui e já vou encerrar, tá, gente? Só gostaria que, se quem pudesse, abrisse aqui, eu vou tirar um print para eu colocar no Facebook. Pessoal, Rose, Maria, Rose, eu mandei 2 livros lá no grupo, tá? tá bom, obrigada. Esse de Amor Rasgados e o outro lá dos 100 contos. Tá. Gente, dá para abrir a câmera um pouquinho, quem puder? Bom, o pessoal, pelo jeito, não quer abrir. Vamos ver. Tatiele, você está aí? Caroline? Caroline?
Gleison, Natiele, Rosa, Thaís. Cadê vocês? A minha tá ligada, prof. Não, ainda não estou vendo, desculpa. Oi, Nath. Linda. Tá, gente, eu vou dar o print assim mesmo. Tudo bem, Gleison, não tem problema. Pronto. Só um minutinho, né? Eu já vou encerrar uma vez. Eu sei que só uma pessoa falando, passou de 1 hora, cansa, né? Uma pessoa apresentando, quer dizer, falando tem bastante gente. Colaborando. Nossa, que energia, pelo amor de Deus. Depois eu marco vocês, tá? O Carol, tem você no meu Facebook? Eu acho que tem sim, Maria. Vou te mandar um oi lá. Tá. Então tá, gente. Alguém mais quer falar alguma coisa? Porque a discussão mesmo semana que vem. Não? Maria, oi. Oi, hoje. Eu tô até meio quieta aqui, é que meu pai estava internado e eu tô aguardando a alta dele, né? Que ele mora no estado de São Paulo, para ver se está tudo bem. E graças a Deus ele teve Se alta. Deus Ele vai quiser, ficar vai bem. estar. E eu tô assim, dependendo da situação, né? Tô para ir para lá para ver. A gente fica meio apreensiva, né? Fica. A gente tenta se concentrar, mas a cabeça fica a mil, né? Eu sei como é que é. Então, não sei se nós vamos ter oportunidade de comentar, mas eu acho assim, né? Que a Marina Colasanti, ela envereda por vários caminhos, né, Maria? E ela desconstrói. Sim, ela escreve todo tipo de texto para todo tipo de público. E agora eu pensando aqui um pouco, ela desconstrói, não é que ela desconstrói, né? Ela desmistifica. Não, é verdade, você usou o termo correto. É uma desconstrução do conto tradicional. É verdade. Então, mas nossa, ela tem muito, né? Muito, acho que vale a pena realizar muito estudo sobre ela, sobre o material. Eu estava pensando em abrir um grupo, quando terminar esse em maio, só sobre a Marina Colasanti. Interessante, Maria, interessante. Eu vou conversar com a turma, vou ver se eles se interessam, porque é uma autora que vale a pena a gente divulgar, a gente estudar, porque ela oferece um material muito rico para a sala de aula. Você pode ler um texto desse para criança, ela está que eles chamam agora na modernidade, na fronteira do crossover, sei lá como pronuncia, que é esse texto fronteiriço que agrada criança, adulto e adolescente, né? É claro que tem uns que são voltados, que nem esse, porém, igualmente, muito mais para o público adulto. Sim, sim. Né? Mas um adolescente lê, entende. É verdade. Maria, deixa eu aproveitar. Nós vamos encerrar o curso essa semana? A semana que vem. Aí a gente volta na 2ª de fevereiro. Então, o último encontro a semana que vem é que a gente precisa se organizar, né, Maria? Já estamos fechando tudo já. Tá, o último encontro a semana que vem. Aí, como eu vou adentrar uma semana de dezembro, e eu tinha prometido que até hoje, aí não deu tempo, né? Aí a gente volta na 2ª semana de fevereiro. Então, tá bom. Então, encerramos na próxima semana, né? Isso. Então, tá bom. Cuidar das nossas coisas, né? Maria, estamos cansados. A gente só quer fechar as coisas agora. Fechar nota, fechar livro. Fechar planejamento, quer fechar tudo. Para poder ficar um mês em casa, para poder colocar ordem na nossa casa, né?
É verdade, nossa, é tanta coisa, né? Um ano É muito muita difícil. coisa. Foi um ano muito Organizar trabalhoso. guarda-roupa, fazer faxina. Ah, é bom. Isso também chega até a ser bom, distrai, sabia? Distrai, é uma terapia para mim. É sim, é verdade. Eu Então tá bom, entendo. Maria. Tá. Bom final de semana para todo mundo, gente. Beijo no coração. Obrigada pelo respeito e pela participação. Tá. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, bom descanso a Tchau, todos. tchau. Tchau, E até gente. Bom Tchau, final de gente. semana. Bom fim de semana. Igualmente, Natia. Tchau, Thaís. Tchau, Gabriel.